Olá, mães do meu canal. Me fala uma coisa, você está se sentindo esgotada por conta dos seus filhos? Por conta do dia a dia com os seus filhos? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou Caio Rodrigues, sou psicólogo e ajudo pais a transformar a birra e discussões constantes com seus filhos em paz e harmonia familiar em 12 semanas. Então, falando sobre o assunto, eu sei que você está se sentindo esgotado. São muitas tarefas, muitas coisas em casa para resolver, seus filhos necessitando o tempo todo da sua atenção, dos seus cuidados. Muitas de vocês, inclusive, trabalham e quando chegam em casa ainda têm que dar conta dos afazeres normais domésticos e dos filhos. E por que que falar sobre isso é importante? Existe uma questão psicológica envolvida nesse esgotamento, né? A maternidade em si, ela não deveria ser algo que pesasse tanto no sentido psicológico da coisa. É importante falar sobre isso porque chega uma hora que você acaba perdendo o seu sono, você acaba deixando de viver momentos que eram importantes para você antes da maternidade e agora você simplesmente não consegue mais, por conta dessa relação do seu filho necessitar tanto de você. Então é importante entender as nuances e os anseios, né, os ansejos dessa situação como um todo. Por que que falar sobre esse esgotamento é tão importante? Para além da questão do do sentido psicológico, né, de você se colocar essa pressão tão grande e sofrer com isso, pode desencadear alguns problemas em você que é mãe, né. Eu tenho recebido no meu cotidiano diversos pacientes onde essas mulheres acabam desenvolvendo quadros de ansiedade, de depressão, né, quadros de isolamento social, né, de reclusa até mesmo da família, por conta desse acúmulo de tarefas tão grande, né, que acontece durante a maternidade. Até certo ponto, óbvio que é natural, é uma criança ou são crianças que você precisa cuidar ali e dar seu suporte. Mas até que ponto é necessário tanto suporte? Fique aqui comigo que até o final desse vídeo eu vou passar 3 dicas para você, das quais você vai poder implementar no seu dia a dia, e aí depois você me conta se funcionou e se trouxe para você, né, uma liberdade um pouco a mais. Qual é o momento para você, mãe, começar a se preocupar com esse esgotamento? Eu acredito que essa é uma pergunta de US$ 1 milhão, né. Qual é esse determinado momento? Bom, o momento do qual você precisa se preocupar com essas questões é a partir do momento em que esse seu cansaço físico e emocional começa a afetar as suas relações, principalmente com o seu esposo, e relações de trabalho, relações de convívio em sociedade, com seus amigos, com seus parentes. Esse é um momento muito importante de alerta. É um momento do qual você precisa acender um sinal vermelho na sua cabeça, de que alguma coisa está errado e você precisa encontrar uma forma de corrigir. Ah, Caio, mas você está falando, parece muito fácil. Para você é fácil falar, você é homem. Eu estou em contato com mães o tempo todo, na minha atuação diária, de todos os dias. Eu sei como você se sente, eu sei o quanto é difícil estar no seu lugar, estar na sua posição,
de cuidar de uma, duas crianças, trabalhar muitas vezes durante o dia, chegar à noite, arrumar a casa inteira, preparar os filhos para dormir, ajudar em tarefas escolares, dar banho nos filhos e no outro dia tem tudo de novo. E no outro dia tem tudo de novo. Essa é a minha convivência diária há quase 10 anos já. Então eu entendo muito bem o que você está passando. E é por isso, nesse convívio, que eu desenvolvi algumas técnicas que são eficientes para todas as minhas pacientes que chegaram com queixas relacionadas aos filhos. E eu percebi que existem alguns pontos em comum que na maioria dos casos se repete. Na maioria dos casos, isso está sempre se repetindo. E o que é essa repetição? Isso acontece muito em mães de primeira viagem, né, que não tem ali muita experiência, não, muitas das vezes são os parentes que auxiliam ali na criação daquela criança, nos momentos iniciais, nos primeiros 2, 3 anos de vida, e que traz do passado uma metodologia de criar essa criança que nos dias atuais ficou ultrapassada. Então, é importante perceber essas nuances e começar a ter um novo olhar sobre o desenvolvimento psicológico da criança. Né? As mães, hoje em dia, elas estão se tornando é, funcionárias de seus filhos. Antigamente isso não existia muito. Então, porque no passado as famílias eram muito grandes, então as mães não conseguiam fazer tudo por seus filhos. No decorrer da modernidade, das gerações passando, onde demograficamente cada vez mais as famílias estão optando por ter menos filhos, as crianças estão crescendo cada vez mais dependentes do pai e da mãe. Então, a questão da autonomia do seu ou dos seus filhos é algo importante que vai aliviar para você um pouco esse peso. Concorda comigo que se o seu filho de 3, 4 anos conseguir executar, por exemplo, uma tarefa simples de recolher os brinquedos do quarto e guardar, já alivia essa tarefa para você? Já torna uma tarefa a menos que você precisa executar no seu dia? Mas e por que existe essa dificuldade tão grande de dar autonomia? Uma coisa, uma coisa eu tenho certeza, existe dentro da sua cabeça um senso de que o seu filho é incapaz de resolver aquela determinada tarefa, de executar aquela determinada tarefa. Essa é uma linha de pensamento tão equivocada porque as crianças elas são elas são esponjas. Uma esponja, toda a água que você joga nela, ela absorve, assim como crianças. Então elas aprendem tudo muito rápido. E todo o estímulo que você der para o seu filho, ele vai, em algum momento, óbvio que não é só ensinar a primeira vez, precisa ser feito um trabalho, mas a partir do momento que seu filho aprendeu a executar alguma tarefa, pode ser uma tarefa simples de colocar o próprio sapato, vestir a própria roupa, é, tomar banho ou se preparar para tomar um banho, se o seu filho for muito pequeno, né, escovar os dentes, arrumar a cama, coisas simples do dia a dia que, a depender da idade do seu filho, porventura ele já consiga executar e que você, por algum motivo na sua cabeça, acha que ele não consegue e você faz, você toma essa tarefa para você fazer. Isso, ao longo do tempo, vai tornar a sua vida, desculpe dizer, um inferno. Você não vai ter vontade de sair, você não vai querer
se divertir com o seu esposo, porque você vai estar tão cansada de executar essas tarefas que você não vai ter energia mais para nada. O seu desempenho no trabalho vai começar a diminuir se você trabalha junto, se você associa o trabalho à maternidade. O seu desempenho no trabalho vai começar a cair, você vai começar a ter problemas no trabalho. Mas e aí vem a pergunta: o que fazer? Como fazer? Por onde começar? Na sua cabeça de mãe, você está fazendo um bem para o seu filho. Na sua cabeça de mãe, isso é cuidado. Você fazer tudo, preparar a roupa do seu filho, dar banho no seu filho, ajudar ele a escovar os dentes, colocar o sapato. Isso para você, muitas vezes, foi algo que você não teve na sua infância e que agora você quer proporcionar para o seu filho. Ou foi algo que você teve e que você quer repetir para o seu filho. Agora, você já se perguntou sobre como as suas atitudes são interpretadas na cabeça de uma criança? Como que a criança percebe esse cuidado seu, né, por parte de você, que é mãe, ou por parte do pai? Como que a criança vê isso? Porque você e seu esposo e as pessoas que tomam conta dos seus filhos têm cabeça de adulto. Agora, você sabe como funciona a cabeça da criança? Como que a criança recebe isso? Como que ela vê isso? Como ela enxerga isso no mundo? E o mais importante, você sabe os problemas que esses mimos podem gerar para você e para o seu filho no futuro? Sabe aqueles vídeos na internet de adolescentes brigando com pais, batendo nos pais porque não quiseram fazer alguma coisa que eles queriam e os pais não quiseram fazer? Sabe esse problema gigante que eu sei que você passa grande parte do seu tempo livre e com certeza você já viu algo assim na internet. Sabe esse problema? Sabe como é que se resolve esse problema? É agora. Você resolve esse problema agora, na infância. Você evita que ele venha a acontecer no futuro. Porque isso é um problema grande. Se coloque você no lugar de uma mãe que tem um filho de 15 anos que não obedece, não faz as tarefas da escola, só quer saber de ficar em videogame, não faz absolutamente nada para ajudar, nem ele próprio, nem esse ou essa adolescente própria organiza as próprias roupas. Você imagina como que a situação chegou desse jeito? Começa no agora. Quando seu filho tem 3, 5, 7, 8, 10 anos, começa agora a educação do filho que você quer ter no futuro. Você quer ter no futuro um filho responsável, estudioso, organizado ou organizada, um filho que lhe dê orgulho? Você precisa começar a pensar nessas questões nesse momento, enquanto seu filho ainda é pequeno, enquanto é fácil para você resolver. Algumas mudanças mínimas e simples no seu dia a dia vão evitar problemas gigantescos para você em um futuro que, olhe, é bem próximo, mais próximo do que o que você imagina. Esses mimos
vai gerar na cabeça da criança uma criança indisciplinada na escola, uma criança que suja tudo, não organiza nada. Isso vai gerar reclamação para você, tirar sua paz, tirar o seu sono. É isso que você quer para o seu filho? Na cabeça do seu filho, ele interpreta esse seu cuidado como eu posso fazer qualquer coisa, tem alguém para arrumar. Se eu não fizer, não tem problema, tem alguém para fazer. Minha mãe faz, meu pai faz. Se eu levar uma bronca na escola, não tem problema, minha mãe resolve, meu pai resolve. Se eu brigar com um coleguinha, minha mãe resolve, meu pai resolve. É assim que funciona a cabeça de uma criança. Ah, mas eu explico essas coisas para o meu filho. Você pode tentar explicar, mas crianças, elas percebem muito mais atitudes do que palavras. Percebem muito mais atitudes do que palavras. Se você briga com seu esposo na frente do seu filho, no outro dia pode reparar, o seu filho ou filha, na brincadeira deles ali no dia a dia normal em casa, eles vão estar brigando do mesmo jeito que você fez com o seu marido ou o seu marido com você, vice-versa, vão estar simulando a mesma briga que eles viram de você. Você não ensinou sobre as brigas. Você também não disse que não podia, mas ele está copiando o quê? Está copiando o exemplo, está copiando as atitudes. Como é que eu faço para mudar isso? Talvez antes de falar como é que você faz para mudar isso, né, talvez você já esteja num ponto onde os mimos e o carinho e o cuidado e a atenção que você vê dessa forma já estejam te escravizando, já estejam causando um problema para você no seu dia a dia. E você deve estar pensando: qual a primeira coisa que eu devo fazer? Eu sei que é difícil. E talvez você já esteja até em uma fase de tentar tirar esses mimos e não esteja conseguindo. E se perguntando o que que você faz. Porque agora, quando você tenta tirar os mimos que você colocou na rotina do seu filho, nesse momento você deve estar se perguntando: qual é a primeira coisa que eu deveria fazer? Bom, calma, primeiramente calma. Eu sei que é muito difícil quando chega nessa situação onde você precisa retirar da rotina dele as benesses que você mesma colocou. E é nessa hora, nesse momento em que você tenta retirar e tenta fazer com que o seu filho faça aquela tarefa que antes era você que fazia, é nesse momento que começa a briga, o choro, o grito, a confusão instaurada dentro da sua casa. E aí você fica naquele jogo de empurra-empurra com o seu marido. Ah, vá ver com seu pai, o seu pai vá ver com a sua mãe. E o caos se instaura dentro da sua casa. É nesse momento que o pesadelo começa na sua vida. E como resolver? Como prometido, vamos lá às 3 dicas que eu falei no início do vídeo. A primeira delas, tire os seus filhos do seu quarto. Urgente, o mais rápido que você puder. Se você tem 1 ou 2 filhos, independente, se algum deles dorme com você e seu esposo dentro do mesmo quarto, ele precisa ir para o quarto dele. E aí você deve estar se perguntando: ah, Caio, é muito fácil você falar. É muito fácil. Depois ele vai começar a chorar, espernear, gritar. Não é você que vai estar aqui. Eu sei que é assim.
Mas isso acontece se não tiver uma adaptação. É necessário fazer uma adaptação através de um método, através de técnicas que vão suavizar essa transição entre eles dormirem com você e seu esposo a conseguirem dormir sozinhos no seu quarto. Mas é importante que você comece a fazer isso desde já. É importante que você tente estimulá-los a dormir no próprio quarto, nem que seja um cochilo à tarde, e vai fazendo essa inicialização dessa criança no próprio quarto. Por vias de regra, não era nunca para o seu filho ter começado a dormir no mesmo quarto junto com você e seu esposo. Mas já que já está nessa situação, existe um passo a passo para fazer essa mudança. Segunda dica: estimule os seus filhos a começar a fazer as coisas sozinho ou sozinha, independente da idade. Aqui eu falo para você, mãe, que é mãe de um ou dois filhos de 0 a 12 anos de idade. Independente da idade, cada idade no desenvolvimento infantil traz consigo as suas capacidades. O importante é que, quanto mais cedo você começar a ensinar os seus filhos a fazer coisas sozinho, mais rápido eles vão aprender. Não é difícil ver vídeos na internet, por exemplo, de crianças com 2 anos falando muito bem. Isso acontece por quê? Porque elas são estimuladas. E o mesmo acontece para todas as outras coisas. Não estou dizendo para você colocar o seu filho para trabalhar dentro de casa, não é isso. É para que eles possam fazer coisas básicas para tirar de suas costas a necessidade de fazer aquilo por eles. Exemplo, colocar um sapato, né? A atividade de colocar no sapato, de preparar a mochila para ir para a escola. Lógico, nas primeiras vezes, você vai estar supervisionando essa atividade e estimulando. Ah, mas meu filho não conseguiu, eu vou lá e coloco o sapato. Não, não é sobre isso. É sobre ele não conseguir e você empoderar o seu filho para que ele faça até ele conseguir. Até porque quando ele chegar na vida adulta, não vai ter você para sempre para fazer as coisas que ele não consegue. E essa educação começa a partir de ontem, não é nem de hoje, é de ontem. Estimule os seus filhos a superar desafios. Brincou, fez bagunça com os brinquedos, chame ele, olha, meu filho, vamos brincar agora de guardar os brinquedos. E inicia ali uma brincadeira para guardar e arrumar a bagunça que foi feita. A limpar a sujeira com tinta. Então, você pode fazer essas mudanças a partir do momento em que você está assistindo esse vídeo. Não sei se de manhã, à tarde ou à noite, independente da hora que você estiver assistindo esse vídeo, você já consegue implementar essas pequenas coisas que no longo prazo vai dar independência para o seu filho. Independência para o seu filho quer dizer paz e tranquilidade para você e para o seu esposo. Terceira dica: nunca minta para seus filhos. Nunca, nunca. Ah, e por que isso? Óbvio. Aquela velha fala de mãe ou de pai: na volta a gente compra. Papai e mamãe vai ali e já volta. E não volta. Né? Na volta a gente compra e na volta volta por outro lugar e não compra. Nunca faça isso, porque o seu filho vai perder a confiança em você. Quando você precisar deixar o seu filho na casa de um avô, na casa de uma avó, na casa de um tio para ir resolver alguma coisa séria que a criança não pode ir, e você dizer para ela: calma, filho ou filha, mamãe e papai já volta, vai só ali
resolver uma coisinha rapidinho. Você acha que o seu filho é besta e vai acreditar em mais uma mentira que você está contando? Não vai. É nessa hora que a criança vai espernear, vai chorar, vai gritar, lógico. A criança se sente enganada, se sente abandonada. Como é que não vai chorar? Chora. E é isso que precisa ser mudado. Então, quando o seu filho mente na escola para um professor, mente até mesmo para você, né, dizendo que não mexeu em algum lugar, não pegou alguma coisa que não podia, tendo efetuado a ação de pegar algo proibido, quando ele mente para você, ele aprendeu com alguém. Quem é esse alguém? Quem é o exemplo? Onde está o exemplo? Então, essas são as 3 dicas. Ao longo de quase uma década trabalhando apenas com mães em situações iguais às suas, às vezes provavelmente piores do que as suas, mais tranquilas do que a sua situação, eu desenvolvi um método, um passo a passo simples, de pequenas mudanças, onde você, implementando isso na sua vida, vai conseguir trazer de volta a paz e a harmonia familiar em um período de 12 semanas. De apenas 12 semanas. Passei tanto tempo trabalhando com isso que eu não podia mais ficar no mundo físico. Eu precisava trazer essas informações, trazer esse conhecimento para as pessoas na internet, porque aqui eu consigo atingir muito mais pessoas. E é por isso que você, inclusive, está vendo esse meu vídeo agora. Parece bom demais para ser verdade, né? Bom, eu sou Caio Rodrigues, sou psicólogo, e se você quiser entender um pouco mais sobre esse meu método, considere se inscrever, curtir, compartilhar, seguir se você estiver no Instagram e compartilhe com todas as pessoas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.